Olá, está começando agora mais um programa Cidadania e o nosso assunto de hoje é a dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem relacionado com uma dificuldade de leitura e escrita. É um dos mais antigos e identificados há mais tempo, mas ainda hoje há muita falta de informação e conhecimento sobre a dislexia. Nós vamos conversar com Luiz Gustavo Cini, que é coordenador de projetos da Associação Brasileira de Dislexia. Olá, Luiz Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E a minha primeira pergunta para você é: o que é a dislexia? Olá, Roberta. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço gentilmente a oportunidade e vai ser uma alegria compartilhar esse bate-papo e disseminar boas informações acerca da dislexia. Bom, como você bem colocou na introdução, né, a dislexia hoje está classificada como um transtorno específico de aprendizagem das habilidades de leitura e escrita. Agora, quando a gente fala, né, transtorno, distúrbio, são palavras que assustam um pouco, né? Inclusive, assim, as famílias, quando recebem esse diagnóstico, mesmo a suspeita, né? Já tem uma certa preocupação se isso tem a ver com inteligência, se é uma doença mental, né? Assim, como é que é? O que significa isso, um distúrbio de aprendizagem específico? Muito bom ressaltar, né, que não é uma doença, né? Então, portanto, não tem cura, né? Ao mesmo tempo que não é um fator impeditivo para nada na vida de ninguém, né? Hoje nós já temos a oportunidade de literalmente ver, né, em pesquisas de ressonância magnética funcional, por exemplo, a comparação entre um cérebro com dislexia, lendo e escrevendo, com um cérebro neurotípico ou normal, lendo e escrevendo. Né? O cérebro com dislexia não ativa o lobo temporal, que é essa região aqui do nosso cérebro responsável por tudo que a gente aprende, né? Leitura e escrita não é diferente, nós aprendemos. E o cérebro disléxico não ativa o lobo temporal para essas tarefas de leitura e escrita. Entretanto, ativam-se todas as outras regiões do nosso cérebro que não são responsáveis por desempenhar essas tarefas. E aí isso faz com que na prática aconteçam os erros, as trocas, as omissões, as inversões das letras similares, tais como o M e o N, o P e o B, né? Enfim. Então, trata-se de fato de uma alteração de funcionamento cerebral, né? Não é um cérebro melhor ou pior, é um cérebro que funciona de uma maneira diferente para ler e para escrever. E como é que se define, como é que se diagnostica, como é que se chega a esse diagnóstico de dislexia? É imprescindível que seja feito por uma equipe multi-interdisciplinar, né? O diagnóstico é de exclusão. Então, fazem parte desse processo de avaliação neuropsicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, além dos exames complementares, né, tais como a audiometria, o processamento auditivo, o processamento visual, uma avaliação neurológica ou neuropediátrica clínica, né, e alguns questionários que a família responde, que a instituição de ensino responde, enfim. Dessa forma, a equipe responsável por essa avaliação tem a possibilidade de fazer um mapeamento de todas as esferas do desenvolvimento dessa pessoa, né, para que a gente possa ser assertivo na resposta acerca do que está causando ou que causam essas dificuldades de aprendizagem. É uma coisa interessante que eu vi, né, nesse processo de diagnóstico, que justamente assim, o nível de inteligência tem que ser pelo menos na média, né? Aquilo que a gente falou, às vezes existe até um certo preconceito, as pessoas acham que né, não aprende, não lê bem porque é preguiçoso, é burro, não está tentando. Na verdade, é o contrário. Quem não tem pelo menos inteligência mediana já é excluído a possibilidade de diagnóstico de dislexia. Isso. É um diagnóstico de exclusão, né? E a deficiência intelectual, ou seja, quando se tem um nível de inteligência abaixo da média, as dificuldades de leitura e escrita dessa pessoa se justificam por conta dessa deficiência intelectual, né? E não por conta de uma dislexia. Ou seja, um dos critérios para o diagnóstico de dislexia, de fato, é o nível de inteligência na média ou
de acordo com os dados da associação, em 60% dos casos acima da média. Ou seja, são pessoas que possuem todos os recursos cognitivos e intelectuais devidamente preservados ou até acima da média em relação aos demais, né? Então, é bem isso mesmo. E muitas vezes, né, os disléxicos precisam justamente usar essa inteligência, muitas vezes acima da média, para conseguir viver nesse nosso mundo onde tem tanta coisa escrita, tanta informação escrita, e já começar pela escola, né? Como é que um disléxico consegue, né, levar a vida escolar? Muitas vezes também o diagnóstico ele surge da escola, é uma demanda, a escola que identifica, que vê que é possível que tenha ali um caso de dislexia? Os primeiros sinais e sintomas, eles são perceptíveis na alfabetização, né? Que é justamente quando a criança começa a aprender a ler e escrever, né? Então, ali já é possível, né, perceber os primeiros sinais e sintomas. Então, vai ter uma lentificação fora do normal para esse processo de alfabetização acontecer, né? Então, são aquelas crianças que o professor percebe que é inteligente, né, que tem todos os recursos devidamente preservados, mas não consegue fazer a aquisição, né, das habilidades de leitura e escrita. Então, vai demorar mais que os demais e fora do normal, né? Então, ali a gente já começa a perceber os primeiros sinais e sintomas. O ideal é que o diagnóstico seja feito o quanto antes, né? Quanto antes for feita essa identificação, melhor é o prognóstico, né? Agora, não significa que não se pode chegar à conclusão de um diagnóstico de dislexia de um adolescente ou um adulto, por exemplo, né? Muito pelo contrário, né? O diagnóstico é sempre um marcador importante, né, para o desenvolvimento da vida, né, acadêmica, social, dessa pessoa. Mas justamente quanto mais cedo se identificar, né, mais chance de terapias, mecanismos, acolhimentos, para não gerar outras questões, porque assim, uma dislexia mal cuidada, né, não tratada desde cedo, ela pode gerar outras questões aí até emocionais? Com certeza, né? Isso a gente vê muito, né? Os desdobramentos da ausência de um diagnóstico, né? As consequências da desinformação, né? Os impactos de não saber de fato o que se tem, né? E como se trabalhar com essa dificuldade, com certeza geram prejuízos significativos, né? E até quadros depressivos, por exemplo, né? Uma baixa autoconfiança, uma baixa autoestima, enfim, esses são sinais e sintomas absolutamente perceptíveis quando o diagnóstico é tardio. E quando se tem esse diagnóstico, né? O que se pode fazer? Bom, é importante destacar, né? Assim, não tem receita de bolo, né? Não tem, um disléxico não é igual ao outro, né? Então, cada um possui as suas próprias características e especificidades, e justamente por essa razão, a avaliação multidisciplinar se faz fundamental, né? Então, é durante esse processo de avaliação que a equipe vai perceber quais são as características, né, as especificidades dessa pessoa, as habilidades, as dificuldades, e aí sim moldar e estruturar as melhores intervenções possíveis, né? Seja ela fonoaudiológica, psicopedagógica, ou até uma psicoterapia em alguns casos, né? Enfim, a intervenção, ou seja, o tratamento, né, ele é moldado e direcionado de acordo com as características que foram retiradas no diagnóstico, né? Então, esse é o importante, né? É olhar as características de cada indivíduo, né? Especificidades de cada pessoa. Assim, a incidência, a probabilidade do tratamento ser mais efetivo aumenta muito, é enorme, né? E dentro dessa variação que você mencionou, existem graus e níveis de severidade, intensidade da dislexia? Sim. Leve, moderado, severo, né? São esses 3 graus que acontecem nesse quadro de dislexia, né? Que são também identificados durante o processo de avaliação multidisciplinar.
E essas acomodações, adaptações na escola, que é um lugar onde se exige muito a leitura e a escrita, né? Assim, como acolher e receber essas crianças, esses alunos que são disléxicos? Vai depender muito do grau de escolaridade, né? Mas são, na maioria dos casos, adaptações simples de serem feitas. Eu costumo dizer que as necessidades educacionais especiais que essas pessoas possuem por direito, né, não são benefícios, né? São recursos para que esse aluno tenha condições de competir em igualdade com os demais, né? Então, por se tratar de um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, por exemplo, uma tarefa, uma prova de interpretação de texto vai ser muito mais difícil para um aluno com dislexia. Então, por exemplo, 30% do tempo a mais para esse aluno fazer a prova pode fazer toda a diferença, né? Ou o ambiente adequado para a realização dessa prova, sem muitos distratores, né? É algo que também pode fazer toda a diferença. Ou a fonte da prova, né, maior, num tamanho maior, com as letras mais espaçadas. Então, são pequenas adaptações que podem fazer toda a diferença para esse aluno. E os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, né, você falou uma prova, a gente sabe que às vezes tem assim, um ledor que lê o enunciado para o aluno, assim, às vezes seria possível ter assim, a prova gravada para ele escutar, ou mesmo um livro, tem que ler um livro para a aula, ele pode ler um audiolivro em vez de ter que ler mesmo o texto, pode usar esses recursos tecnológicos? Com certeza, né? Com certeza. A evolução, a tecnologia, né, vem para agregar, né, incluir cada vez mais esses alunos, né, com transtornos específicos de aprendizagem, né? Como você bem ressaltou, por exemplo, um audiolivro, né, faz toda a diferença, né? Para esse aluno, para aquele estudante, de fato, adquirir o conteúdo, né? Então, a tecnologia vem para somar, com certeza, e agregar, tanto para o próprio aluno, né, como também para a instituição de ensino. E as instituições de ensino, elas estão preparadas para aceitar esses recursos, para considerar, né, que entender que são mesmo equivalentes, que não não está dando moleza para aquele aluno? Olha, a gente vai estar num ponto que é bastante característico do nosso país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? E uma diversidade enorme. Então, nós, pela experiência do nosso trabalho, né? A BD foi fundada em 1983, né? Então, já tem tempo suficiente, né, para a gente ter a ciência de que existem instituições de ensino com poucos recursos que fazem trabalhos maravilhosos no que se refere à inclusão, né? E instituições mais tradicionais, com ótimas estruturas, que não, né? Então, essa é a realidade do nosso país, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que o que mais faz sofrer, né, uma pessoa com dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem é a desinformação, né? Por não saber o que por consequência, como lidar, né, com essas dificuldades, é o que mais faz sofrer. Então, levar a informação, né, conscientizar, sensibilizar, sem dúvida, essa é a melhor alternativa para qualquer instituição de ensino. E em termos legais, assim, perante a lei, o disléxico ele tem os direitos garantidos, ele está incluído, faz parte aí da Lei Brasileira de Inclusão, está faltando, é necessário uma lei específica para os disléxicos? Em termos de políticas públicas, né? Sim, faz muita falta, né, a ausência de uma política pública devidamente estruturada e elaborada para as questões dos transtornos de aprendizagem, né? Dislexia, TDAH, descalculia, enfim. A gente ainda não tem, né, a aprovação de uma lei federal que aborde esses temas, né? Esse é um projeto que, inclusive, está tramitando no Senado agora, né, no PL 3517 de 2019. Entretanto,
as pessoas com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, dislexia, entre outros, possuem assegurado o acesso às necessidades educacionais especiais garantidos pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, nós temos onde se embasar, né, vamos dizer assim, mas sem sombra de dúvida a ausência de uma política pública federal devidamente aprovada especificamente sobre esses temas faz muita falta. Você mencionou aí outros transtornos de aprendizagem, déficit de atenção. Assim, é possível uma pessoa ter mais de um desses transtornos ou um exclui os outros? É comum ter, né? Então, isso é uma comorbidade, né? Essa palavra comorbidade ficou muito conhecida em tempos de pandemia, né? Mas quando dois ou mais quadros estão associados ao mesmo indivíduo, né? E no caso de dislexia, de acordo com os dados da ABD, né, a incidência, a comorbidade mais comum nos quadros de dislexia é o TDAH. 65% dos casos de dislexia apresentam como comorbidade o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, entre outros, mas mais comum de fato é o TDAH. Isso pode confundir, dificultar um pouco, assim, não, né, dificultar a percepção, né? Será que a criança não consegue ler porque ela é hiperativa, não consegue ficar sentada, se distrai muito, ou ela realmente não está conseguindo ler ali o que está escrito? Sem dúvida, né? Dificulta muito o sucesso da aprendizagem, né? Então, quando você tem uma comorbidade, por exemplo, de dislexia e TDAH em uma criança em idade de alfabetização, os sintomas inevitavelmente se confundem, né? Então, a dificuldade de memória, de atenção, concentração, associada às dificuldades de leitura e escrita, vão aparecer nesses casos, né? E sem sombra de dúvida existe essa confusão, né? Entretanto, vale destacar aqui, né, que são quadros completamente diferentes, com sintomas completamente diferentes, diagnósticos e tratamentos diferentes. Então, quando se tem os dois diagnósticos, são dois tratamentos diferentes, né? Concomitantes, mas diferentes. Quando a gente está falando de dislexia e TDAH, por exemplo, né, o TDAH, o tratamento mais indicado e recomendado cientificamente mesmo, né, em termos de evidência, é o medicamentoso, né? Então, nós temos diversos tipos de medicações hoje, né, para o tratamento do TDAH, o que não há para a dislexia, por exemplo, né? Então, o diagnóstico do TDAH ele é médico porque o tratamento é medicamentoso, né? No caso da dislexia, não, né? Para a dislexia, a gente não tem um remédio que vá fazer com que se potencialize as habilidades de leitura e escrita de uma pessoa. É treino, é intervenção, né? Toda semana, dedicação, é assim que essa pessoa vai conseguir se desenvolver. Porque vale destacar mais uma vez, né? Os transtornos de aprendizagem não são fatores impeditivos para nada na vida de ninguém. E esse treinamento, ele é feito individualmente, em casa, a família auxilia, com uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga? Quem é que é o profissional que auxilia nesse treinamento? Então, por exemplo, em crianças em idade de alfabetização, né, 6, 7, 8 anos de idade, a intervenção em casos de dislexia é fonoaudiológica, né? O profissional fonoaudiólogo é aquele que vai cuidar, estimular e trabalhar as questões de linguagem, né? Leitura e escrita é linguagem. Então, crianças em idade inicial de alfabetização, fono, né? Sem sombra de dúvida. Agora, por exemplo, em adolescentes ou adultos, né, muitos casos a gente precisa primeiro olhar para as consequências, né, da ausência de um diagnóstico precoce, né, ou seja, lá atrás, e cuidar primeiro do emocional dessa pessoa, né, por exemplo, quadros depressivos, né, a gente precisa primeiro tratar a depressão, cuidar do lado emocional, para depois partir especificamente para as questões de leitura e escrita. Mas os profissionais que compõem a intervenção, né, ou o tratamento, nos casos dos transtornos de aprendizagem, são fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, médicos, enfim, a equipe multidisciplinar, né, esse trabalho que faz toda a diferença.
Como você bem disse, né, assim, não é uma doença, não tem cura. Quem é disléxico vai ser disléxico a vida inteira, né? Nós falamos aqui das escolas básicas, mas à medida que essa pessoa vai crescendo, ela vai continuar tendo dislexia. As escolas superiores, esses outros níveis, estão preparados para receber estudantes disléxicos? Estão preparados é muito difícil, né? Conseguir falar assim, mas o que a gente vem percebendo é que a conscientização e a sensibilização, graças a campanhas mundiais, né, de conscientização, enfim, vem aumentando ano após ano, né? Então, a gente vem recebendo aberturas, né, de instituições de ensino, até para o desenvolvimento de pesquisa, por exemplo, né? A ABD tem uma base de dados que é federal, né? Então, nós temos diversas parcerias com programas de pós-graduação, por exemplo, né, para produção científica. Então, isso ajuda muito, né, a disseminação da informação, sensibilização, enfim. A cada ano que passa, a gente vem percebendo que a abertura tem sido maior, né, inclusive para a inserção no mercado de trabalho. A questão da neurodiversidade, né, isso vem sendo colocado cada vez mais em pauta. E é uma alegria, né, é muito bom para nós essa conquista. E no mercado de trabalho ainda existe um preconceito? É desinformação, né? Quando a gente não sabe o que é e como lidar, o mais importante de tudo é que essa informação chegue, né? A partir do momento que você leva essa informação, faz a conscientização, sensibiliza, seja uma escola, né, ou uma instituição de ensino superior, ou até mesmo uma empresa, quando você mostra o que é, como lidar, né, quais são as características, dificuldades, habilidades que uma pessoa com dislexia tem, tudo fica mais fácil, né? Porque você, de fato, combate a desinformação na raiz, né? Levando a informação. E é assim que o trabalho vem sendo bem sucedido. Durante a pandemia, muitas aulas acabaram indo para o meio online, né? Assim, remoto. Como que isso afeta uma pessoa com dislexia? Olha, pela experiência, né, do nosso trabalho, quando começou a pandemia, a gente pensava, né, entre nós lá da equipe, falava assim, poxa, como será que serão as consequências, né, do ensino remoto daqui 1 ano, 2 anos, por exemplo, né? E hoje a gente já teve relatos assim de que para uns alunos foi muito melhor, né, um ensino remoto. Se adequaram a essa nova metodologia de ensino, né, mais autônoma, né, com mais liberdade para trabalhar as estratégias, enfim. E outros alunos que sentiram uma dificuldade ainda maior, né, daqueles que precisam do apoio direto do professor, por exemplo, né, a ausência do professor, de fato, do lado desse aluno, né. Então, a gente pegou todas as realidades. Alunos que se desenvolveram super bem durante o ensino remoto e híbrido, e alunos que sentiram as dificuldades ainda maiores devido à ausência, né, do professor no dia a dia. Luiz Gustavo Cime, muito obrigada pela entrevista aqui ao nosso programa Cidadania, e eu agradeço também a você que nos assiste. Este programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!